Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar a conversa com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Pedro Longo. E ficou uma pergunta em aberto. Deputado, pode dividir a tela, Laércio? Deputado, eu queria saber do senhor, se efetivamente, e se existe a possibilidade de que o presidente Nicolau, para tentar agradar a gregos e a troianos e a baianos também, se ele tem condições de misturar as duas CPIs, que bicho sairia disso? E também o seguinte, eu queria saber do senhor se nas conversas que o senhor mantém com os parlamentares de oposição, se o senhor podia adiantar aqui para a gente se esse formato, esse possível formato, contemplaria a oposição, se o senhor tem essa informação, ou então se eles vão judicializar mesmo. O que o senhor pode adiantar para a gente? Veja bem, eu não sei se é possível, mas esse aqui é o nosso regimento da Assembleia Legislativa. Ele dispõe no artigo 190, é curtinho, vou ler aqui para todos os nossos telespectadores. As proposições idênticas ou versando matérias correlatas serão anexadas à mais antiga, desde que seja possível o exame em conjunto. Então, a unificação, ela é uma exigência do nosso regimento. Eu vou dar só como exemplo agora. Vocês estão acompanhando, você que é um jornalista muito antenado, né? O que ocorre no Senado com aquela chamada CPI da Covid. O presidente do Senado fez exatamente isso. Havia uma tentativa de investigação de atos do Ministério da Saúde e haviam proposições que buscavam verificar o uso de verbas federais nos estados e municípios. E nós sabemos que cada um tinha lá um lado político, digamos assim. O que o presidente fez? Exatamente apensou e as duas vão trabalhar em conjunto. É exatamente o que eu acredito, eu não posso antecipar, porque o parecer jurídico, quem emite tem sempre uma autonomia para isso, mas como o nosso regimento, ele é um copia-cola do regimento do Senado nessa matéria, eu acredito que sim, se forem instaladas, as CPIs deverão funcionar conjuntamente. Até porque, imagine, não tem sentido duas CPIs funcionando lado a lado para tratar da mesma Da matéria. mesma Né? matéria, Então, nós correto. acreditamos que sim. Eu não posso antecipar o que a oposição fará, evidentemente, né? Mas eu acredito, como eu venho da área jurídica, eu acredito que a solução mais racional seria essa. Bom, então, sendo racional, também não há sentido judicializar, já que o regimento interno pede isso, né, exige isso. Se for para a justiça vai bater o martelo fundamentado no regimento, né? Provavelmente, eu também não posso antecipar, né, Claro que não. entendimentos, porque sempre tem uma margem de interpretação, mas eu acredito que o mais razoável, o racional, e até para evitar aí desperdício de recursos públicos, né, não tem sentido instalar duas CPIs para avaliar os mesmos fatos, só porque o período de uma é maior do que a outra. Eu penso que vão, se forem instaladas, vão ser unificadas. Agora, deputado, tem uma situação que eu creio que dificulte um pouco a narrativa de quem defende essa segunda CPI proposta. Porque a CPI, ela se justifica, o argumento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito é em cima de um fato concreto, de um fato específico. Quais são os fatos que levam vocês a ampliar isso até 2016? Sendo que as próprias contas já foram avaliadas pelos órgãos de controle e foram aprovadas. E agora? É aquilo que eu falei no início, né, Ita? Se os mesmos fornecedores vêm ao longo do tempo prestando, ou pelo menos parte deles são os mesmos, né, é bastante razoável você ter essa análise um pouco mais contextualizada. É para você poder comparar preços, poder comparar como é que as coisas eram executadas. Por isso que nós acreditamos que essa ampliação ela vai propiciar, ao final, um relatório mais aprimorado, né? Até para dizer se as práticas foram aprimoradas ou se as práticas foram piores do que eram realizadas anteriormente. Então, eu não vejo, acho que não há temor de ninguém em relação a essa ampliação.
E vamos aqui também deixar claro, se a CPI for instalada, nós vamos buscar conduzi-la de uma forma muito tranquila, uma forma ponderada, sem acusações gratuitas a quem quer que seja. Vai ter que ser uma CPI de trabalho para sugerir formas de aprimoramento, de execução melhorada dos contratos. A educação é uma área tão importante. Eu sou professor lá do curso de Direito da UFAC, eu tenho todo interesse em estar atento ao que ocorre na Secretaria da Educação e, se possível, dar uma contribuição, o farei também, mas de forma bastante imparcial, sem, nós não estamos, não vamos fazer justiçamento, não vamos fazer linchamento moral de ninguém, porque nós já temos experiências do passado em que são feitas acusações e que muitas vezes depois lá na frente não se confirmam e as pessoas ficam expostas, né? Então vamos trabalhar com muita tranquilidade, acho que ninguém tem nada a temer em relação a isso. Deputado, hoje a estrada que liga Rio Branco a Senador Guiomar foi bloqueada por trabalhadores de empresas terceirizadas. Vou mudar um pouco o foco do assunto, porque eu acho que agora eu acho que a compreensão a respeito das CPIs, eu creio que já foi percebida. Eu queria falar a respeito dessa questão das terceirizadas, porque tem um impacto econômico muito grande. Conversando com o deputado Fagner Calegari, ele estava me explicando que só de terceirizadas que prestam serviços para a educação em todo o Estado, impacta diretamente em 1.500 pessoas. Diretamente, só para a educação. Só para a educação. Bom, e conversando hoje de manhã também com pessoas lá de Feijó, teve uma senhora que relatou o seguinte, deputado, que em uma reunião com o próprio governador Gladson Cameli, o governador assegurou aos trabalhadores que teria feito o pagamento para a empresa terceirizada e, no entanto, esse repasse para o salário dos trabalhadores não foi feito. Como é que é esse cenário de insegurança, de instabilidade do trabalhador de terceirizadas? Qual a perspectiva de que isso melhore, deputado? Essa é uma temática extremamente importante. Primeiro, a gente precisa compreender que esse serviço terceirizado ele é extremamente importante para o Estado do Acre, porque são funções, hoje há uma concepção que não se justifica fazer concurso público para determinadas atividades, né? Até porque algumas depois, com o tempo, desaparecem, etc. Então, esse serviço é extremamente importante, eles acabam dando uma contribuição essencial. E é absolutamente injusto com os trabalhadores lá na ponta isso que está acontecendo. Não há qualquer justificativa. O que nós temos observado, essas são as informações que a PGE tem, porque nós temos cobrado, né, explicações sobre o que tem ocorrido, em sua maior parte são problemas de documentação das empresas. Imagina, eu fui gestor, quem sabe um dia você seja, você tem o seu CPF a preservar. Aí vem uma informação, vem lá um pedido de pagamento e vem uma informação do seu jurídico que a empresa não apresentou o comprovante de pagamento dos salários, a guia de recolhimento do FGTS, enfim, são muitas situações. Você não tem como efetuar esse pagamento diretamente à empresa, porque senão você vai responder com o teu CPF lá no Tribunal de Contas em algum momento. E até às vezes por improbidade, enfim. Então, a maior parte dos problemas ocorrem em relação à falta de documentação das próprias empresas. Por isso, essa iniciativa do governo de suspender os contratos daquelas que estão irregulares. Há um segundo problema: algumas empresas recebem e não repassam aos trabalhadores, né? E aí dizem que não receberam. Então, isso gera também uma situação muito complicada. Tem um terceiro aspecto que é importante que fique claro, não como justificativa para que, eventualmente, a secretaria tenha deixado de pagar alguém que merecesse receber, mas estes contratos, e tem uma cláusula muito
muito clara, isso é da legislação que rege os terceirizados. As empresas têm que ter provisão de caixa para pagar até 3 meses de salário, ainda que não haja o repasse do órgão contratador. Isso é uma condição para elas serem contratadas. Então, não se justifica, sob qualquer aspecto, se analise esse atraso. Eu estou solidário com os trabalhadores, já tive diversas reuniões com a Casa Civil, com o doutor Flávio, tive reuniões com o doutor João Paulo Setti, ele esteve ontem na Assembleia, na nossa plataforma virtual, apresentando explicações, e nós estamos defendendo, inclusive, que nesse caso das empresas que não têm condição de sanarem as irregularidades, que o governo faça a sua notificação e entre na Justiça do Trabalho para fazer o depósito judicial e aí a Justiça do Trabalho faça o pagamento direto na conta dos trabalhadores. O problema é que até para isso as empresas têm que fornecer algumas informações mínimas, como quais são os trabalhadores, se teve hora extra, se não teve hora extra, se estava de férias, se não estava de férias, se tinha licença maternidade, etc., né? Então, até para você pagar direto na conta, você depende de algumas informações. Mas veja, não são todas as empresas que têm problemas, tem muita gente séria, e essas têm recebido e têm regularizado sua situação. Mas o importante é que nós estamos solidários. Para quem está lá na ponta, não importa nada disso que nós estamos falando aqui, eu entendo isso. Eles querem soluções, né? E é isso que o governo tem buscado encontrar, apesar dessas dificuldades criadas por essas empresas que não têm capital, né, para arcar com as suas responsabilidades e que parece ter uma grande dificuldade de organização interna também. Olha, deputado, é uma situação tão complicada essa, porque essa alternativa aí que foi desenhada por vocês a respeito de o governo fazer um depósito judicial e a justiça determinar o depósito na conta dos trabalhadores, me parece a medida mais urgente e necessária nesse momento. Porque o que a classe trabalhadora não está sentindo, e esse gesto do governador de suspender o contrato com essas duas empresas que prestavam serviço para a educação, cria um ambiente de maior insegurança ainda. O trabalhador não está sentindo no governo o amparo que ele alimentou, né? Porque, querendo ou não, o governo prometeu uma outra relação e agora o cenário muda, então o trabalhador está se sentindo desamparado. Acho que é essa a palavra, deputado. Não, é verdade, então, você tem toda a razão. Foi por isso que o governador deu esse checkmate, digamos. Ele quer que o assunto seja resolvido. Se as empresas não se regularizarem, ele já determinou de que essa opção pelo depósito judicial ela seja realizada. Inclusive, a PGE informou na sessão de quarta-feira na Assembleia que foi feito já a notificação às empresas e que esse prazo vence sexta-feira, para as empresas ou regularizarem ou fornecerem as informações para que seja feito o depósito judicial. Então, isso certamente irá acontecer em relação a algumas empresas. Outras estão conseguindo resolver as suas pendências. O importante a ser dito é que há dinheiro em caixa, né? O pior é isso, o governo tem todas as condições, não há falta de recursos. O que você não pode é pagar quem não apresenta a documentação pertinente. Por isso que nós vamos adotar, quando eu digo nós, o governo do estado vai adotar, foi uma determinação do governador, essa opção pelo depósito judicial, se não for possível resolver de outra maneira, né? Mas a nossa solidariedade, a solidariedade do governador, o governador, inclusive, já teve reuniões com trabalhadores que se encontram nessa situação e cobrou dos secretários envolvidos essa solução. Deputado Pedro Longo, nosso tempo acabou, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez. Obrigado, Itaã. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, como você já percebeu, eu sempre atuo com muita transparência. Eu estou sempre à disposição da imprensa, buscando trazer as informações de interesse da população. Muito obrigado, deputado. Nós voltamos logo após o intervalo. Vamos falar com Bené do Cavaco. Daqui a pouquinho.